Um fazendeiro ribeirinho estava pescando tranquilamente em seu barco no meio do rio quando viu algo que fez seu coração quase parar. Uma onça pintada estava nadando desesperadamente em sua direção e não era uma aproximação territorial ou de curiosidade. O animal estava claramente ferido, claramente em pânico, claramente buscando ajuda, de forma que desafiava todos os instintos de sobrevivência de um predador selvagem. E quando aquela fera de mais de 100 quilos literalmente se agarrou ao barco com suas garras, quando ele finalmente viu de perto o estado horrível em que ela estava, quando entendeu o motivo pelo qual ela havia nadado até ele especificamente, tudo o que achava que sabia sobre animais selvagens foi completamente destruído, porque o que havia acontecido com aquela onça, o crime horrível que havia sido cometido contra ela, não apenas revelaria uma das práticas mais cruéis e ilegais que ainda acontecem nas margens dos rios da Amazônia, mas também criaria um dos vínculos mais improváveis e documentados entre um humano e um predador selvagem que a ciência já testemunhou. E o que veio depois, nos meses seguintes àquele encontro impossível na água, provaria que gratidão animal não é antropomorfização ou imaginação, mas realidade mensurável que está forçando biólogos a repensarem completamente o que sabem sobre cognição e emoção em grandes felinos. Mas para entender completamente a magnitude daquele momento, quando onça e homem se encontraram em circunstâncias impossíveis, precisamos conhecer quem era esse fazendeiro ribeirinho, o que o tornava diferente, e mergulhar na realidade brutal das comunidades isoladas, onde lei frequentemente não chega e crueldade pode operar impunemente. A história começa 4 meses antes do encontro no Rio. Seu Damião Ferreira tinha 57 anos e vivia em uma pequena propriedade ribeirinha às margens do Rio Solimões, no interior do Amazonas, a aproximadamente 6 horas de barco da cidade mais próxima, Tefé. Damião não era fazendeiro no sentido tradicional, era ribeirinho, parte daquela população amazônica que vive em simbiose com os rios, que entende os ciclos das cheias e vazantes, que extrai sustento da floresta e das águas sem destruir, que mantém conhecimentos ancestrais passados por gerações sobre como viver naquele ambiente único. Sua fazenda era, na verdade, uma pequena propriedade de aproximadamente 20 hectares, onde criava algumas galinhas, plantava mandioca e banana em pequena escala, pescava para consumo próprio e ocasional venda, e mantinha a maior parte da terra como floresta intocada simplesmente porque era assim que sempre havia sido. Era assim que seu pai e seu avô haviam vivido antes dele. Era um homem de estatura média, mas constituição forte. Músculos desenvolvidos por décadas de trabalho físico constante, remar, pescar, carregar, construir. Sua pele era extremamente morena, queimada pelo sol refletido na água do rio, marcada por rugas profundas, especialmente ao redor dos olhos de tanto franzir contra o brilho. Seus cabelos eram negros ainda com apenas fios grisalhos começando nas têmporas, sempre cortados curtos por praticidade. Usava invariavelmente camisas de manga comprida leves para proteção solar, calças de brim ou shorts, dependendo da tarefa, e andava descalço na maior parte do tempo, seus pés calejados como couro. Suas mãos eram fortes e ásperas, marcadas por cicatrizes de anzóis, espinhos de peixe, facas de trabalho, décadas de vida dura mas honesta. Damião era viúvo havia 3 anos, desde que sua esposa Raimunda havia falecido de malária, que não conseguiram tratar a tempo porque a febre chegou durante a cheia, quando o rio estava muito perigoso para viajar até a cidade. Tinham tido 6 filhos, 4 ainda vivos, todos já adultos e vivendo suas próprias vidas, 2 em Manaus, 1 em Tefé, e uma filha que ainda vivia relativamente perto, a aproximadamente 2 horas de barco rio acima. Visitavam ocasionalmente, especialmente durante as festas de fim de ano. Mas a vida ribeirinha era dura e isolada demais para a geração mais jovem que havia experimentado as facilidades da cidade. Damião entendia e não guardava ressentimento, apenas uma melancolia tranquila de homem que viu sua forma de vida se tornando cada vez mais rara, cada vez menos valorizada. Sua rotina era completamente ditada pelos ciclos naturais da Amazônia. Acordava invariavelmente com o amanhecer, por volta das 5:30 da manhã,
quando a floresta explodia em sons de pássaros, macacos, insetos começando suas atividades diárias. Preparava seu café forte e preto em uma velha chaleira esmaltada, comia farinha de mandioca com peixe salgado, ou às vezes banana assada, e saía para verificar suas redes de pesca que deixava estendidas durante a noite. Depois, cuidava das galinhas, trabalhava na roça durante as horas mais frescas da manhã e passava as tardes ou pescando ou fazendo os reparos constantes que vida ribeirinha demandava: consertar o barco, remendar redes, reforçar a palafita que mantinha sua casa acima do nível das cheias anuais. Tinha uma relação profunda e respeitosa com a floresta e o rio ao seu redor. Não era relação romântica ou idealizada, mas prática nascida de entendimento íntimo. Sabia exatamente onde pescar dependendo da estação, quais árvores davam frutos em qual época do ano, como ler as mudanças sutis na cor da água que indicavam subida ou descida do rio, onde evitar por causa de jacarés particularmente agressivos ou piranhas abundantes. E sabia também sobre as onças pintadas que viviam naquela região. Via suas pegadas ocasionalmente nas margens lamacentas durante a vazante, ouvia seus rugidos distantes durante as noites, encontrava às vezes restos de suas caçadas, uma capivara meio devorada, marcas de garras em árvores onde haviam arrastado presas. Tinha profundo respeito por elas, as via como parte essencial do equilíbrio daquele ecossistema. Nunca as caçou, nem permitiu que outros caçassem em suas terras quando conseguia impedir. Mas nem todos na região compartilhavam sua filosofia de respeito. Nos últimos anos, Damião havia notado com crescente preocupação a chegada de novos moradores, gente de fora que não tinha conexão histórica com aquela terra, que via a Amazônia apenas como recurso a ser explorado. Alguns eram garimpeiros ilegais que poluíam os igarapés com mercúrio. Outros eram madeireiros que derrubavam árvores centenárias sem autorização. E os piores de todos, na opinião de Damião, eram os caçadores que vinham de cidades distantes apenas para matar animais selvagens por esporte ou por partes que vendiam no mercado negro. Havia ouvido histórias perturbadoras de onças sendo caçadas especificamente, suas presas e garras arrancadas para vender como troféus, suas peles vendidas ilegalmente, até mesmo partes de seus corpos exportadas para mercados asiáticos, onde eram usadas em medicina tradicional. Tentou denunciar para as autoridades várias vezes, mas o IBAMA estava cronicamente com falta de pessoal e recursos, e aquela região era remota demais para patrulhamento regular. A lei simplesmente não chegava ali com frequência ou força suficiente para fazer diferença real. Então, Damião fazia o que podia, que era patrulhar suas próprias terras, expulsar caçadores quando os encontrava, espalhar a palavra entre outros ribeirinhos sobre a importância de proteger a fauna, mas sabia que não era suficiente, que animais estavam sendo mortos, que o equilíbrio delicado daquele ecossistema estava sendo destruído por ganância e ignorância. Estava prestes a testemunhar as consequências dessa destruição de forma muito mais próxima e pessoal do que jamais imaginou possível. Era uma terça-feira de março, período da cheia, quando o rio subia metros acima de seu nível normal, inundando vastas áreas de floresta e criando um labirinto aquático de árvores submersas e canais temporários. Damião havia saído em seu barco pequeno de alumínio com motor de popa para verificar algumas redes que havia deixado em um canal lateral, conhecido por ter boa população de tambaque naquela época do ano. Era meio da tarde. O sol estava quente, mas não insuportável. Havia brisa leve vindo do rio que tornava a temperatura agradável. Estava recolhendo a última rede, satisfeito com a captura de aproximadamente 6 peixes bons, quando ouviu um som que imediatamente captou sua atenção total. Era um som de natação desesperada, chapinhando violento que era completamente diferente dos sons normais de animais nadando no rio. Virou-se na direção do som e viu algo que fez cada pelo de seu corpo se arrepiar instantaneamente. Uma onça pintada estava nadando em sua direção. E não era a natação graciosa e poderosa característica desses felinos, que são nadadores excelentes. Era natação errática,
desesperada, a cabeça do animal mal conseguindo se manter acima da água, seus movimentos descoordenados e fracos, e estava vindo diretamente para o barco, não desviando, não hesitando, como se o barco fosse sua única esperança de salvação. O primeiro instinto de Damião foi pegar o remo e começar a remar para longe, porque onça na água era ainda animal extremamente perigoso, capaz de virar um barco pequeno e matar um homem. Mas algo no desespero evidente daqueles movimentos, algo na forma como o animal claramente lutava apenas para não se afogar, fez ele hesitar. E naquela hesitação de apenas alguns segundos, a onça chegou ao barco. Com suas últimas forças, ela se agarrou à lateral de alumínio com suas garras, tentando se puxar para dentro, mas não tendo força suficiente. Seu peso fez o barco inclinar perigosamente para um lado. A água começou a entrar pela borda. Damião teve que se mover rapidamente para o outro lado para equilibrar e evitar que virassem. E foi quando finalmente viu de perto, realmente viu, o estado do animal. A onça era uma fêmea. Ele podia ver agora, provavelmente pesando uns 85 quilos, mas estava magra demais, costelas visíveis, pelagem sem brilho coberta de lama e sangue. E seu focinho era um horror indescritível. Havia um laço de arame farpado enrolado ao redor dele, cortando profundamente a carne, impedindo que abrisse completamente a boca. O arame estava tão apertado que havia criado feridas profundas que sangravam e claramente estavam infectadas, podendo ver pus amarelado misturado com o sangue. Era armadilha cruel, usada por caçadores sem escrúpulos, laços colocados em trilhas de animais que se fechavam ao redor do focinho ou pescoço quando tocado. A onça havia conseguido escapar da armadilha principal, mas o laço havia permanecido preso, torturando-a, impedindo-a de comer ou beber adequadamente, condenando-a à morte lenta e agonizante. Seus olhos dourados, normalmente ferozes e orgulhosos, estavam vidrados de dor e exaustão. E quando olhou para Damião, ele viu algo que jamais esperaria ver em um predador selvagem. Viu súplica, viu pedido de ajuda, viu rendição completa da dignidade em favor da pura sobrevivência. Por um momento que pareceu se estender eternamente, homem e fera se encararam, separados por apenas centímetros de espaço e milênios de evolução que os havia colocado em lados opostos da hierarquia predador-presa. Damião sabia exatamente o que qualquer pessoa sensata faria. Deveria pegar o remo, empurrar gentilmente a onça para longe do barco e remar para a segurança. O animal estava claramente moribundo. Provavelmente morreria nas próximas horas ou dias, de qualquer forma, e não havia nada que ele pudesse fazer que não o colocasse em perigo extremo. Mas olhando para aqueles olhos cheios de sofrimento inimaginável, para aquela criatura magnífica reduzida a estado tão patético por crueldade humana deliberada, Damião simplesmente não conseguiu virar as costas. "Tá bem, menina", disse em voz baixa, embora suas mãos tremessem visivelmente. "Eu vejo o que fizeram com você. Vou te ajudar, mas você precisa confiar em mim, precisa me deixar tocar você." A onça não respondeu, obviamente. Apenas continuou se agarrando ao barco com o pouco de força que ainda tinha, seus olhos nunca deixando o rosto dele. Damião tomou a decisão mais insana de sua vida. Moveu-se lentamente para a lateral onde a onça estava, pegou sua faca de pesca, uma faca grande e afiada que sempre carregava, e começou a se inclinar sobre a borda do barco. A onça poderia atacá-lo facilmente naquela posição. Suas garras poderiam rasgar seu rosto, seu pescoço, matá-lo em segundo. Mas havia algo naquele olhar, algo que transcendia instinto e espécie, que dizia que ela entendia, que não atacaria. "Isso, calma, calma", continuou falando em tom suave, enquanto suas mãos alcançavam o focinho ferido do animal. O cheiro era horrível, carne infectada e sangue coagulado, e ele teve que lutar contra a náusea que subiu em sua garganta. O arame farpado estava tão profundamente cravado na carne que seria impossível simplesmente desenrolar. Teria que cortar. Com mãos surpreendentemente firmes, considerando o terror que sentia, Damião começou a trabalhar a lâmina sob o arame, tomando extremo cuidado para não cortar a carne da onça ainda mais. O animal gemeu baixinho, um som que partiu seu coração, mas não tentou se afastar, não tentou atacá-lo. Simplesmente suportou, tremendo violentamente,
seus olhos fechados fortemente contra a dor. Levou aproximadamente 10 minutos de trabalho meticuloso e tenso, minutos que pareceram horas, mas finalmente Damião conseguiu cortar o último pedaço de arame. O laço cruel caiu na água com um pequeno splash, levando consigo pedaços de carne e pelo. As feridas no focinho da onça começaram a sangrar mais livremente, agora que a pressão constante havia sido removida. A onça permaneceu agarrada ao barco por mais alguns momentos, como se não acreditasse que o pesadelo finalmente havia terminado. Então, lentamente, ela se soltou e começou a nadar novamente, mas desta vez não era natação desesperada. Era mais controlada, mais forte agora que podia finalmente respirar adequadamente através do focinho desobstruído. Nadou aproximadamente 20 metros até a margem mais próxima, onde havia troncos caídos e raízes expostas que podia usar para subir. Damião observou ela se arrastar para fora da água, sua forma magra e ferida desaparecendo entre a vegetação densa. E então ficou ali sentado em seu barco, sozinho no meio do rio, suas mãos ainda tremendo violentamente, o arame farpado ensanguentado jogado no fundo do barco como evidência tangível de que aquilo realmente havia acontecido, e não era a alucinação induzida pelo calor. Remou lentamente de volta para casa, mas sua mente estava completamente consumida pelo que havia acabado de experimentar. Aquela noite, não conseguiu dormir direito. Ficava pensando na onça, se ela sobreviveria, se as infecções eram sérias demais, se conseguiria caçar e comer agora que seu focinho estava livre, mas extremamente ferido. Nos dias seguintes, Damião encontrou-se voltando repetidamente àquela área do rio, procurando sinais dela, pegadas na lama, restos de caçadas, qualquer indicação de que ainda estava viva, mas não encontrou nada conclusivo, e começou a aceitar melancolicamente que provavelmente ela havia morrido em algum lugar profundo da floresta. Suas feridas eram graves demais, seu corpo estava fraco demais. Pelo menos havia morrido livre daquela tortura. Pelo menos seus últimos momentos não foram de agonia presa naquele arame cruel. Aproximadamente 3 semanas depois do encontro no rio, Damião estava trabalhando em sua pequena roça de mandioca quando ouviu suas galinhas começarem a fazer barulho de alarme frenético, o tipo de cacarejo agudo que indicava a presença de predador. Seu primeiro pensamento foi que era uma jiboia, ou talvez um gato do mato, predadores comuns que ocasionalmente tentavam pegar suas aves. Pegou seu facão e correu na direção do galinheiro elevado, mas quando chegou lá, congelou completamente. Ali, sentada tranquilamente a aproximadamente 15 metros do galinheiro, estava a onça. Ele reconheceu-a instantaneamente pelas cicatrizes ainda visíveis e rosadas em seu focinho, onde o arame havia cortado. Mas ela estava diferente, visivelmente diferente. Ainda estava magra, mas não esquelética como estava 3 semanas atrás. Seu pelo havia recuperado algum brilho. Suas feridas estavam claramente sarando, embora ainda fossem muito evidentes. E mais importante, não estava em posição de caça. Não estava ameaçando as galinhas apesar de estar perto o suficiente para atacar facilmente. Estava simplesmente sentada ali, observando-o. Damião ficou completamente imóvel, sem saber o que fazer ou esperar. A onça o observou por aproximadamente 5 minutos, que pareceram uma eternidade, e então algo absolutamente extraordinário aconteceu. Ela se levantou, virou-se deliberadamente dando as costas para ele em gesto que era linguagem corporal universal de não ameaça e caminhou calmamente de volta para a floresta, desaparecendo entre as árvores sem olhar para trás. Damião permaneceu parado por vários minutos depois que ela partiu, processando mentalmente o que havia acabado de testemunhar. A onça havia vindo deliberadamente, havia se mostrado para ele e então partido sem causar dano nenhum aos animais domésticos que certamente poderia ter matado facilmente. Era como se tivesse vindo apenas para mostrar que estava viva, que havia sobrevivido, que o resgate não havia sido em vão. As visitas se tornaram padrão ao longo dos meses seguintes. A onça aparecia aproximadamente uma vez por semana, sempre mantendo distância respeitosa, nunca ameaçando os animais domésticos ou a própria casa, simplesmente aparecendo por alguns minutos e depois partindo. Damião começou a chamá-la mentalmente de guerreira, por razões óbvias,
e começou a perceber padrões em suas visitas. Ela aparecia mais frequentemente quando ele estava trabalhando do lado de fora, menos quando estava dentro de casa, como se quisesse especificamente que ele soubesse que estava ali. E havia algo mais, algo que ele notou gradualmente. Outros predadores que ocasionalmente causavam problemas, um gato maracajá que matara algumas galinhas meses atrás, jacarés que às vezes se aproximavam perigosamente da margem perto de sua casa, simplesmente pararam de aparecer. Era como se Guerreira tivesse estabelecido aquele território como seu, e por extensão, estava protegendo não apenas sua própria área, mas também o humano que vivia nela. Damião começou a documentar as visitas, anotando datas, horários, comportamentos observados em um caderno velho que mantinha. Não tinha câmera. Equipamentos caros como aqueles eram impossíveis para alguém com sua renda modesta, mas mantinha registros escritos meticulosos. E começou a compartilhar a história com outros ribeirinhos quando ia à cidade fazer compras ou vender peixe. A maioria reagia com ceticismo óbvio, achando que ele estava exagerando ou até inventando, mas alguns, especialmente os mais velhos que tinham suas próprias histórias de encontros incomuns com animais selvagens, acreditaram e ficaram fascinados. A história, eventualmente, chegou aos ouvidos de uma bióloga jovem chamada Dr. Juliana Rocha, que estava fazendo pesquisa de doutorado sobre onças pintadas na Amazônia, especificamente estudando seus padrões de comportamento e uso de território em áreas com presença humana. Ela viajou 6 horas de barco especificamente para entrevistar Damião, inicialmente cética, mas querendo investigar de qualquer forma. Mas quando viu os registros meticulosos que ele havia mantido, quando ouviu a história completa contada com detalhes específicos demais para ser invenção, quando ele mostrou o pedaço de arame farpado ensanguentado que havia guardado como prova, seu ceticismo começou a se dissolver. "Seu Damião", disse ela depois de 2 horas de entrevista intensiva, "se o que o senhor está dizendo é verdade, e estou começando a acreditar que é, isso seria um dos casos mais extraordinários de gratidão animal já documentados. Preciso instalar câmeras aqui. Preciso capturar evidência visual desse comportamento. Isso mudaria completamente nossa compreensão sobre cognição em grandes felinos." Damião concordou prontamente. E 3 semanas depois, doutora Juliana voltou com uma pequena equipe e instalaram meia dúzia de câmeras de trilha ativadas por movimento em locais estratégicos ao redor da propriedade. O que aquelas câmeras capturaram nos meses seguintes foi absolutamente revolucionário para a ciência do comportamento animal. Guerreira aparecia nas câmeras em média uma vez a cada 5 dias, sempre seguindo rotas similares que passavam perto da casa, sempre durante períodos quando Damião estava tipicamente fora trabalhando. Mas o mais incrível foi uma sequência capturada aproximadamente 2 meses depois das câmeras serem instaladas. As imagens mostravam Damião trabalhando em seu barco virado na margem, consertando um buraco no casco. Ele estava completamente concentrado em seu trabalho, de costas para a floresta. E ali, claramente visível nas câmeras, estava uma sucuri grande, provavelmente com uns 4 metros de comprimento, movendo-se silenciosamente na direção dele pelas raízes e lama. Damião estava em perigo real. Sucuris daquele tamanho podiam facilmente constrict um homem adulto, especialmente um desprevenido. Mas antes que a cobra chegasse perto o suficiente, Guerreira apareceu literalmente do nada. Ela não atacou a sucuri. Onças geralmente evitavam cobras grandes, a menos que extremamente famintas, mas rugiu alto e se posicionou entre a cobra e Damião. A sucuri, sensatamente não querendo confronto com um predador muito maior e mais perigoso, mudou de direção e deslizou de volta para a água. Damião nem soube do perigo que havia estado, mas as câmeras capturaram tudo com clareza impressionante. Quando doutora Juliana mostrou as imagens para ele semanas depois, Damião ficou pálido. "Ela me salvou", disse com voz embargada de emoção. "Ela lembrou e me salvou como eu salvei ela." Juliana assentiu, ela mesma visivelmente emocionada. "Isso vai além de territorialidade ou coincidência. Ela especificamente interveio para protegê-lo de ameaça. Isso sugere não apenas memória do evento de resgate, mas também reconhecimento de débito, compreensão de vulnerabilidade alheia e decisão consciente de retribuir,
São níveis de cognição que teoricamente não deveríamos ver em felinos solitários. A história começou a se espalhar, primeiro localmente, depois regionalmente, eventualmente nacionalmente. Jornalistas queriam visitar, documentaristas queriam filmar, todos queriam ver o ribeirinho amazônico e sua onça guardiã. Damião, naturalmente tímido e desconfortável com a atenção, aceitou algumas entrevistas relutantemente, sempre insistindo que não havia feito nada especial, que qualquer pessoa com coração teria feito o mesmo. Mas as pessoas discordavam. Viam nele algo raro, uma bondade genuína combinada com coragem que poucos possuíam. Uma organização internacional de conservação ofereceu recursos para transformar sua propriedade em área de proteção privada, fornecendo equipamentos, salário modesto, apoio legal. Damião aceitou, não pelo dinheiro, mas porque significava que Guerreira e outros animais selvagens estariam oficialmente protegidos naquele território, que caçadores não poderiam mais operar ali impunemente. A pequena propriedade ribeirinha foi oficialmente designada como Reserva Particular Guerreira, estabelecendo precedente na região. Mas talvez o impacto mais significativo tenha vindo de uma direção inesperada. A atenção midiática sobre o caso trouxe também a atenção das autoridades para o problema dos laços de arame farpado e outras armadilhas ilegais usadas na região. IBAMA, sob pressão pública, lançou operação específica focada em encontrar e desmantelar essas armadilhas e prender os caçadores que as usavam. Em 6 meses, removeram mais de 200 armadilhas de uma área de aproximadamente 500 km² e prenderam 17 caçadores ilegais. Quantas onças, quantas antas, quantos outros animais foram salvos porque aquelas armadilhas foram removidas? Impossível quantificar, mas certamente foram muitos. E tudo começou porque um ribeirinho simples não conseguiu virar as costas para o sofrimento de uma criatura que o procurou em desespero. Agora, antes de continuar com o resto dessa história extraordinária, quero fazer uma coisa diferente com você que está assistindo. Pensa comigo por um segundo. Se você estivesse naquele barco, sozinho no meio do rio, e uma onça pintada ferida nadasse até você, e se agarrasse ao seu barco, o que você realmente faria? Não o que acha que deveria fazer, mas o que honestamente faria no calor do momento? Conta nos comentários, porque essas conversas honestas sobre medo versus compaixão são importantes. São o que nos fazem humanos. E já que estamos falando de momentos impossíveis, onde temos que escolher entre segurança e fazer o certo, se inscreve no canal agora, porque aqui a gente celebra exatamente essas escolhas. Essas histórias reais de coragem que desafiam a lógica. Ativa o sininho também porque tem muito mais histórias que vão te fazer questionar o que você faria no lugar dessas pessoas. Mas volta comigo agora pro Damião e Guerreira, porque o vínculo deles continuou evoluindo de formas que ninguém poderia prever. 2 anos após o resgate original, Guerreira ainda visitava regularmente a propriedade de Damião, agora oficialmente protegida como reserva. Mas havia uma mudança significativa. Ela não vinha mais sozinha. As câmeras haviam capturado ela ocasionalmente, acompanhada por 2 filhotes subadultos, confirmando que havia se reproduzido com sucesso, que estava não apenas sobrevivendo, mas prosperando. E, surpreendentemente, os filhotes demonstravam o mesmo comportamento incomum da mãe, menor medo de presença humana específica de Damião do que seria normal, sugerindo que ela estava de alguma forma transmitindo essa informação para sua prole. Doutora Juliana, que agora havia transformado Damião e Guerreira no foco central de sua tese de doutorado, estava absolutamente fascinada. Estamos vendo transferência cultural de comportamento, explicou durante uma de suas muitas visitas. A mãe está ensinando aos filhotes que esse humano específico é seguro. Isso implica não apenas memória e reconhecimento individual, mas também capacidade de comunicar informações complexas para gerações seguintes. É extraordinário. A história atraiu também a atenção de cineasta de documentários sobre vida selvagem, que propôs fazer filme longo sobre Damião e Guerreira. Damião hesitou inicialmente, desconfortável com a ideia de se tornar personagem de filme, mas Doutora Juliana convenceu-o que documentário seria ferramenta poderosa de educação e conservação, que poderia inspirar outras pessoas a protegerem fauna selvagem em suas próprias áreas. O documentário foi filmado ao longo de 8 meses
capturando não apenas as visitas de Guerreira, mas também a vida diária de Damião, seu trabalho duro mantendo a reserva, suas interações com outros ribeirinhos, a quem tentava convencer sobre a importância de conservação. O filme, intitulado Guerreira, uma história amazônica, foi lançado 2 anos depois em festivais internacionais de documentários, onde ganhou múltiplos prêmios e aclamação crítica. Mais importante, foi eventualmente comprado por serviço de streaming e disponibilizado globalmente, alcançando milhões de pessoas e gerando onda de interesse em conservação de onças pintadas especificamente e Amazônia em geral. Damião, agora com 62 anos, tornou-se figura conhecida nacionalmente, símbolo de que conservação não era apenas para cientistas e ativistas urbanos, mas poderia e deveria ser praticada por pessoas comuns vivendo em harmonia com natureza. Recebia visitantes regularmente, estudantes universitários querendo aprender sobre vida ribeirinha sustentável, biólogos estudando comportamento animal, até turistas internacionais interessados em ecoturismo responsável. Sempre recebia todos com paciência e hospitalidade, característica dos ribeirinhos amazônicos, compartilhando sua história, sua filosofia, seu conhecimento sobre floresta e rio. E Guerreira, agora com aproximadamente 7 ou 8 anos de idade, continuava sendo presença constante na reserva. Embora suas visitas às proximidades imediatas da casa tivessem diminuído com o tempo, permanecia na área. As câmeras a capturavam regularmente caçando, descansando, criando seus filhotes. E ocasionalmente, talvez 1 ou 2 vezes por ano, ainda fazia aquelas visitas especiais, aparecendo perto da casa quando Damião estava trabalhando do lado de fora, mantendo distância respeitosa, mas deixando clara sua presença antes de partir, como se estivesse simplesmente verificando que seu salvador humano estava bem, que o equilíbrio entre eles permanecia intacto. Houve um incidente particular aproximadamente 3 anos e meio após o resgate original, que demonstrou de forma dramática e inequívoca a profundidade daquele vínculo improvável. Damião havia contraído dengue, doença comum na Amazônia, mas que poderia ser fatal, especialmente para pessoas mais velhas. Passou 4 dias em sua casa com febre altíssima, delirante na maior parte do tempo, incapaz de trabalhar ou mesmo se alimentar adequadamente. Estava sozinho. Sua filha mais próxima não conseguia visitá-lo porque estava cuidando de seu próprio filho doente, e ele estava fraco demais para fazer a viagem longa até a cidade para tratamento médico. Foi durante esses dias de vulnerabilidade extrema que as câmeras de monitoramento capturaram algo absolutamente extraordinário. Guerreira apareceu e não partiu. Pela primeira vez desde aquelas visitas iniciais anos atrás, ela permaneceu. As câmeras mostravam-na deitada sob a palafita elevada onde a casa de Damião estava construída, posicionada de forma que tinha visão clara de todas as direções de aproximação. E ficou ali por 3 dias completos, saindo apenas brevemente para beber água do rio e presumivelmente caçar rapidamente, mas sempre retornando para aquele posto de vigilância autoimposto. Estava literalmente montando guarda sobre o homem doente e vulnerável, exatamente como ele havia cuidado dela quando estava ferida e vulnerável anos atrás. Quando Damião finalmente se recuperou o suficiente para sair da cama e verificar ao redor da casa, encontrou pegadas de Guerreira por toda parte embaixo da palafita, marcas de onde ela havia deitado repetidamente no mesmo local. E encontrou também algo que o fez chorar abertamente, restos de uma capivara meio comida que ela havia claramente arrastado para perto da casa e deixado ali. Uma oferenda? Uma tentativa de fornecer alimento para ele enquanto estava doente? Impossível saber com certeza, mas o gesto era inegável. Ela havia trazido comida e deixado em local onde ele poderia facilmente encontrar. Doutora Juliana, quando viu as gravações das câmeras daqueles 3 dias, ficou completamente estupefata. Isso é comportamento de cuidado ativo, disse ela, sua voz cheia de espanto. Não é apenas proteção territorial passiva. Ela detectou que ele estava vulnerável, provavelmente através de mudança em seus padrões normais de atividade, e respondeu ficando de guarda. E trazer comida. Isso é comportamento que vemos em animais sociais cuidando de membros doentes ou feridos de seu grupo.
jamais foi documentado em felino solitário em relação ao humano. Estamos testemunhando algo completamente sem precedentes. O vídeo daqueles 3 dias tornou-se viral quando foi eventualmente disponibilizado online, visto por dezenas de milhões de pessoas ao redor do mundo. Gerou debates acalorados entre cientistas, alguns argumentando que estavam antropomorfizando o comportamento que tinha explicações mais simples. Outros insistindo que as evidências claramente mostravam níveis de cognição emocional e social muito mais complexos do que tradicionalmente atribuídos a grandes felinos solitários. Mas para Damião, não havia debate nenhum. Ele sabia com certeza que ia além de qualquer prova científica, que Guerreira se importava com ele, que havia formado vínculo emocional real, que estava retribuindo o cuidado que ele havia dado a ela. E isso era tudo que importava. A história de Damião e Guerreira inspirou mudanças concretas que foram além de seu caso individual. Outras comunidades ribeirinhas na região começaram a implementar suas próprias pequenas áreas de proteção, inspiradas pelo exemplo dele. Programas educacionais foram desenvolvidos para escolas locais, ensinando crianças sobre a importância de conservação e coexistência com fauna selvagem. Leis foram fortalecidas contra o uso de armadilhas de laço e outras práticas cruéis. E talvez mais significativamente, mentalidades começaram a mudar gradualmente, especialmente entre gerações mais jovens, de ver floresta e animais como inimigos ou recursos a serem explorados, para vê-los como parte essencial e valiosa de seu patrimônio natural que deveria ser protegido. Organizações de conservação usaram a história de Damião e Guerreira como estudo de caso perfeito de como conservação baseada em comunidade poderia funcionar, como pessoas locais que dependiam da terra para sustento podiam ser os melhores guardiões dessa terra quando recebiam apoio e recursos apropriados. Fundos foram estabelecidos para ajudar outros ribeirinhos que quisessem criar áreas de proteção similares em suas propriedades, fornecendo equipamento de monitoramento, treinamento, compensação por renda potencialmente perdida. E funcionou, ao longo dos 5 anos seguintes, mais de 60 pequenas reservas privadas foram estabelecidas ao longo do Rio Solimões e seus tributários, criando rede de habitats protegidos onde fauna podia transitar com segurança. População de onças pintadas na região, que havia estado em declínio alarmante, estabilizou e começou a mostrar sinais de recuperação. Não era solução para todos os problemas de conservação na Amazônia, que continuava enfrentando ameaças enormes de desmatamento, mineração ilegal, mudanças climáticas. Mas era começo, era prova de que mudança positiva era possível, que pessoas comuns podiam fazer diferença real quando inspiradas e apoiadas adequadamente. E tudo começou com um homem em um barco pequeno que escolheu compaixão ao invés de medo quando confrontado com um animal ferido pedindo ajuda. Hoje, Damião tem 65 anos. Guerreira, agora com aproximadamente 11 anos, está velha para a onça selvagem, mas ainda é avistada ocasionalmente pelas câmeras, movendo-se mais devagar, mas ainda vivendo livre naquele território que ela e Damião protegem juntos, de formas diferentes. Seus filhotes originais já são adultos completamente independentes. Um deles, a fêmea, estabeleceu território que sobrepõe parcialmente a reserva e demonstra o mesmo comportamento tolerante em relação a Damião que sua mãe, sugerindo que o legado daquela conexão improvável continuará por gerações. A reserva guerreira tornou-se destino para ecoturismo responsável, gerando renda para Damião e para a comunidade mais ampla, demonstrando que conservação pode ser economicamente viável, além de moralmente correta. Mas quando perguntado sobre dinheiro, sobre fama, sobre todas as mudanças que sua vida experimentou, Damião sempre dá a mesma resposta. Nada disso importa tanto quanto aquele momento no rio quando olhei nos olhos dela e vi o pedido de ajuda. Nada importa tanto quanto saber que fiz a escolha certa naquele momento, que não virei as costas. Tudo mais que veio depois, as câmeras, os visitantes, o dinheiro, as reservas, tudo é consequência daquela escolha. E faria de novo sem hesitar, 1000 vezes se necessário. Doutora Juliana completou sua tese de doutorado baseada em Damião e Guerreira, intitulada
reciprocidade interespecífica e comportamento de cuidado em Pantera onca, desafiando paradigmas sobre cognição social em felinos solitários. A tese não apenas ganhou prêmios acadêmicos, mas foi publicada como livro para público geral, tornando-se best-seller surpresa que introduziu milhões de pessoas às questões de comportamento animal, conservação e a capacidade de criaturas selvagens para emoções complexas que por muito tempo foram consideradas exclusivamente humanas. A história forçou a comunidade científica a repensar pressupostos fundamentais sobre que animais são capazes de sentir e fazer. Se uma onça pintada, predador solitário que evoluiu para ser independente e territorial, poderia formar vínculo emocional com o humano, poderia lembrar atos de bondade, poderia deliberadamente retribuir proteção e até cuidado, então que outras capacidades cognitivas e emocionais estávamos subestimando em outras espécies? A pesquisa abriu novas áreas inteiras de investigação científica sobre cognição animal, gratidão animal, transferência cultural de comportamento em espécies não sociais. E continua gerando publicações científicas, com pesquisadores de múltiplas disciplinas, etologia, neurociência, psicologia comparativa, antropologia, todos estudando diferentes aspectos do caso. Mas talvez o impacto mais profundo e duradouro tenha sido nas pessoas comuns que ouviram a história e foram inspiradas a fazerem suas próprias escolhas compassivas em suas próprias vidas. Quantas pessoas, depois de ouvirem sobre Damião e Guerreira, escolheram ajudar animal ferido que encontraram ao invés de passar direto? Quantas pessoas reconsideraram suas atitudes em relação à fauna selvagem, vendo-a não como ameaça, mas como vida que merece respeito e proteção? Quantas crianças cresceram ouvindo essa história e decidiram dedicar suas vidas à conservação e proteção ambiental? Impossível quantificar, mas certamente foram muitas, e continuam sendo a cada dia que história alcança novas audiências. A vida de Damião prova algo fundamental sobre natureza humana que frequentemente esquecemos em mundo moderno cada vez mais desconectado do mundo natural. Prova que compaixão não é fraqueza, é força. Que coragem não é ausência de medo, é fazer o certo apesar do medo. Que um único ato de bondade pode criar ondas que se expandem muito além do momento original, transformando vidas, comunidades, sistemas inteiros. E prova que conexões mais profundas e significativas podem existir entre humanos e outras espécies do que nossa sociedade geralmente reconhece ou valoriza. Conexões baseadas em respeito mútuo, reconhecimento de valor intrínseco de toda a vida e capacidade compartilhada para emoções como gratidão, lealdade, até amor que transcende barreiras de linguagem e espécie. E assim chegamos ao final dessa jornada extraordinária, através das águas da Amazônia, através do encontro impossível entre homem e fera, através da prova viva de que milagres ainda acontecem quando escolhemos compaixão sobre indiferença. Se você chegou até aqui, se a história de Damião e Guerreira tocou algo profundo dentro de você, quero fazer um convite muito especial agora. Não é apenas sobre apertar o botão de inscrição, embora eu realmente espere que você faça isso porque estamos construindo uma comunidade de pessoas que acreditam que bondade ainda importa, que escolhas individuais ainda fazem diferença, que o mundo ainda tem espaço para o extraordinário. Se inscreve no canal porque aqui a gente não apenas conta histórias, a gente documenta provas vivas de que a compaixão transforma realidades, de que a coragem cria conexões impossíveis, de que quando escolhemos fazer o certo mesmo quando é assustador, criamos legados que duram gerações. Ativa o sininho porque tem muito mais histórias reais que vão expandir sua compreensão sobre o que é possível neste planeta incrível que compartilhamos com tantas outras formas de vida extraordinárias. E agora, eu realmente preciso ouvir você. Preciso saber o que essa história despertou em seu coração. Qual momento mais te impactou? Foi quando a onça nadou desesperadamente até o barco? Foi quando Damião removeu o arame sabendo que poderia ser atacado a qualquer segundo? Foi quando ela voltou semanas depois para mostrar que estava viva? Foi quando montou guarda por 3 dias enquanto ele estava doente? Foi a oferenda de comida que deixou para ele?
Ou foi perceber que o legado dessa conexão continua através das gerações de onças que aprenderam que aquele humano específico é seguro? Conta nos comentários, porque essas conversas são o que transforma visualizações em comunidade real, o que faz esse trabalho ter significado profundo. E se esse conteúdo realmente mexeu com você de forma visceral, não guarda só para você, compartilha com aquele amigo que ama animais. Manda para a pessoa que está precisando ser lembrada que ainda existe beleza e bondade no mundo. Marca alguém que trabalha com conservação e precisa dessa inspiração renovada. Envia para quem mora perto de áreas selvagens e pode fazer diferença real protegendo fauna local. Porque histórias como essa precisam ser espalhadas. Precisam inspirar mais damiões pelo mundo. Mais pessoas que, quando confrontadas com sofrimento, simplesmente não conseguem virar as costas. No final das contas, essa história nos ensina que não precisamos ser ricos, famosos, poderosos ou especiais para mudar o mundo. Às vezes, apenas precisamos ser corajosos o suficiente para fazer a escolha certa no momento em que somos chamados, compassivos o suficiente para ver além de nossas próprias preocupações e medos, e persistentes o suficiente para proteger o que salvamos mesmo quando é difícil. E quando fazemos isso, quando escolhemos bondade sobre conveniência, coragem sobre segurança, conexão sobre indiferença, descobrimos que temos impacto muito maior do que jamais imaginamos possível. Que nossas ações ressoam através do tempo e espaço, tocando vidas que nunca conheceremos, inspirando mudanças que nunca testemunharemos diretamente, criando legados que sobrevivem muito tempo depois que partimos deste mundo. A história de Damião e Guerreira continuará sendo contada por gerações, não apenas porque é extraordinária e emocionante, embora seja ambas essas coisas, mas porque nos lembra de algo essencial sobre o que significa ser humano no sentido mais profundo da palavra. Ser humano não é apenas sobre nossa inteligência ou tecnologia ou conquistas civilizacionais. É sobre nossa capacidade única de escolher compaixão, de estender mão para criaturas completamente diferentes de nós, de ver valor e dignidade em toda forma de vida, de criar conexões que transcendem todas as barreiras lógicas. É sobre reconhecer que somos parte de teia muito maior e mais interconectada de vida neste planeta, que nosso destino está ligado ao destino de todas as outras espécies com quem compartilhamos este mundo, que quando protegemos elas, estamos protegendo a nós mesmos e as gerações futuras. Obrigado por ter ficado até o final dessa jornada através das águas amazônicas, através do encontro impossível que mudou 2 vidas e inspirou milhares de outras. Nos vemos na próxima história. E lembra, você também pode ser o Damião de alguém. Você também pode ser quem faz a diferença quando chegar sua hora de escolher entre medo e compaixão. O mundo está cheio de guerreiras esperando por seus damiões, cheio de momentos onde podemos escolher fazer a coisa extraordinária, ao invés da coisa conveniente. E quando escolhemos coragem, quando escolhemos bondade, quando escolhemos conexão, não sabemos onde essas escolhas nos levarão, que portas abrirão, que vidas tocarão, que mudanças criarão. Mas podemos ter certeza de uma coisa, que teremos vivido de forma que importa, que fez diferença, que deixou o mundo um pouco melhor do que encontramos. Um abraço enorme e até a próxima história, que vai fazer você acreditar novamente no impossível.